Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Cripto, hoje dia 5 de junho de 2025, quinta-feira, agora são aproximadamente 11h35 da noite. Vamos dar uma olhada aqui no calendário norte-americano, saiu para nós mais cedo o resultado dos pedidos iniciais por seguro-desemprego, o resultado veio acima da projeção que eram de 236 mil novos solicitantes, acabou refletindo nas três principais bolsas. S&P recuou 0,53, Dow Jones recuo de 0,25 e Nasdaq um recuo aí de 0,83. Outro fator, pessoal, e possível catalisador do dia sangrento nos mercados, inclusive o cripto, é a questão do conflito dentro dos bastidores do governo norte-americano após a saída de Elon Musk do Dodge. Elon Musk passou a ameaçar Donald Trump, e, inclusive foi colocado aí na mesa pelo atual presidente a possibilidade de romper contratos, né, com empresas do bilionário e temos aí alguns indícios de que esse conflito entre ambas as partes deverá permanecer nos próximos dias, o que poderá ocasionar mais ruído nas bolsas e no mercado. Infelizmente, tivemos essa briga entre esses dois protagonistas no âmbito global. É muito triste, né? Inclusive porque Elon Musk vinha fazendo um excelente trabalho no departamento de eficiência dos Estados Unidos, porém a gente não sabe ao certo aí os reais motivos da guerra entre os dois, tá? Então, para você ter uma ideia, só a Tesla no dia de hoje teve uma queda absurda, chegou a cair no diário 14,26%, né? Então, basicamente, acabou puxando aí a bolsa de tecnologia também. E vamos aguardar, né, os próximos capítulos aí dessa confusão que simplesmente aconteceu por discordância aí de políticas públicas, a questão do aumento da dívida, enfim, são pontos políticos, né? A gente tenta olhar de cima, né, e entender o atual momento destes dois personagens, mas isso com certeza foi um catalisador aí para o dia de hoje, fazendo com que o mercado viesse a buscar níveis inferiores de preço, tá, pessoal? No Bitcoin não foi diferente. A gente teve uma queda aí aproximada de 3%. Preço a mercado para nós aqui neste momento, 101.755 dólares. Então vamos ver, pessoal, o que rolou ontem após a análise e as perspectivas para a movimentação do preço já pela madrugada até a nova análise de amanhã, na sexta-feira. Então, pessoal, reduzindo o tempo gráfico aqui para 4 horas, nós tínhamos colocado uma condição pela questão do que foi apresentado de volume comprador, né, por estes players, né, que adentraram aí no mercado na quarta, 9 da manhã, te identificou aí um bom volume comprador e a proximidade de um candlestick com padrão de força. Então percebe-se, pessoal, que a condição era o fechamento de dois candlesticks acima da nossa média de 20 períodos, isso no tempo gráfico de 4 horas ou no diário, ambos estavam sincronizados na proximidade dos 105.300. Vocês podem perceber como o mercado muitas vezes manipula justamente para que esses grandes operadores evitem maiores perdas, né, pessoal? A gente teve aí uma arrancada do preço, né, na proximidade dos 106 mil, e percebe-se que o fechamento acabou sendo abaixo, né? Ou seja, não ativou a nossa condição e, pelo contrário, né, veio o rompimento aqui
do nosso suporte, que inclusive foi identificado a sua possível fragilidade em vista das múltiplas retrações. Então é muito comum, pessoal, esses operadores, grandes investidores, manipularem o mercado, uma forma de gerar liquidez em níveis inferiores para posteriormente ele sair da operação a mercado, né, aniquilando aí todas essas ordens. E aí, se você não tem as costas largas, você não consegue segurar preço, né? E evidentemente acontece a movimentação em blocos, né, totalmente descendente, acabou concretizando aquilo que seria possível e posteriormente uma movimentação totalmente verticalizada. Então isso estava no radar, era fundamental o acompanhamento do mercado no dia de hoje, era o dia D. E aí vocês podem perceber que inclusive, né, houve aí uma tentativa de retração na região do 104, né, pessoal? Foi um pullback bastante simbólico, né? Quando a gente reduz o tempo gráfico, a gente percebe, inclusive, a prevalência apenas aí de volume vendedor após o pullback, né? Inclusive, acho que fica mais evidente aqui, a partir do momento que a gente se aproxima de meio-dia e meia, somente volume vendedor e aí a confirmação do rompimento para, posteriormente, toda essa descendência, movimentação em blocos aí por parte dos vendedores, tá? Então a gente basicamente veio buscar aqui a região que estava tecnicamente conflitada, né, pessoal? A gente permanece dentro dela aqui, região aí entre os 102 e 100 até a região dos 100.650. E evidentemente os compradores tentando reagir após um dia de forte sangria, tá? Então o que que a gente analisa daqui em diante, tá, pessoal? Quando a gente põe no tempo gráfico de 4 horas, a gente ainda tem um pouco de receio pela questão que está apresentando aí de volume comprador, principalmente no candlestick atual. Volume muito baixo, tá? Tem que tomar cuidado, porque justamente a gente precisaria de mais volume justamente aqui para termos uma condicionante favorável. Então, é um ponto a ser ressaltado, a questão do volume até o presente momento, que vem sendo apresentado aqui, é bastante simbólico, mas quando a gente reduz aí, por exemplo, para 3 horas, a gente percebe, né, um volume já um pouquinho maior por parte dos compradores e, tecnicamente, um candlestick com um padrão de força. Então, acho que o primeiro ponto aqui que a gente precisa frisar e atualizar no gráfico é a questão do nosso novo suporte, né? A gente está com zero referência aqui na proximidade do preço a mercado, a gente vai utilizar aqui, ó, na região de abertura e fechamento desses dois candlesticks, nosso suporte primário e tecnicamente vamos remover todo esse range aí que foi estipulado para uma eventual reação por parte dos compradores, tá, pessoal? Então, o que que percebe? A gente tem aí na proximidade dos 100 e 500, né, a primeira referência de suporte no primeiro momento. Porém, pessoal, quando a gente analisa, inclusive em um tempo gráfico maior, a gente percebe que o próximo suporte mais forte, inclusive que tenha mais sentido, até em relação a este novo que vamos utilizar como referência, a região próxima dos 98 mil, tá? Aqui, com certeza, evidentemente, se o preço retroagir a este nível, teremos os compradores atuando de uma forma mais incisiva. Então, vai depender muito, né, do que rolar de movimentação aqui. A gente tem os compradores tentando reagir após essa movimentação verticalizada por parte dos vendedores, bastante comum, é uma eventual reação, mas, né, eu vejo teoricamente a região mais forte aí para uma possível retração, evidentemente com o preço retornando aqui na proximidade dos 100, 500. É óbvio, pessoal, que o mercado, né, os compradores poderão, né, acender o preço novamente, né, e
não acontecer de voltarmos aqui na região dos 100.500. Porém, é o que tem, neste momento que faça mais sentido, né, uma região mais forte para este momento em que estamos, tá? Então, vai depender muito das próximas horas, né, de como o mercado irá se comportar amanhã. Evidentemente, né, a gente já atualiza também esse antigo suporte como uma nova resistência diagonal, tá, pessoal? Inclusive, a gente já percebe aí a proximidade da média de 20 períodos com a resistência, o que fortalece aqui, tá, a resistência na possibilidade aí de uma reação, né, dos compradores, buscando aqui novamente a proximidade aí dos 104, 104 e pouquinho, tá? Então, basicamente esse é o cenário. A gente precisa confirmar aí mais algumas condicionantes, né? Foi feito a atualização aqui para vocês. A gente já percebe aqui, né, pessoal, uma tripla resistência. Então, evidentemente, mesmo com os compradores, né, reagindo e buscando níveis superiores, aqui a gente tem uma barreira tripla, né, fazendo alusão aos topos descendentes, a nova resistência dos antigos fundos ascendentes, que agora torna-se uma resistência, e a nossa resistência horizontal aí na proximidade dos 106.800. Então vai ficando difícil aí a situação dos compradores, mas, né, tudo pode mudar, tudo pode acontecer. A gente sempre tenta trazer aí um certo otimismo aqui nas análises, mas mostrando para vocês o que de fato pode acontecer, né, com responsabilidade e 100% de verdade, né, pessoal? Aqui o nosso intuito é totalmente educacional, então eu tento passar de forma sincera e honesta, né, aquilo que o mercado ele tem aí possibilidade de fazer. Então, basicamente é isso no gráfico. A gente fez aí as atualizações, né? Vamos utilizar essa região dos 100.500 aí como um suporte primário. É um suporte mais fraco pela proximidade do preço a mercado. Tem a questão dos compradores, né, buscarem já novamente, né, a proximidade aqui da média e da nossa resistência, evidentemente, né, não retornando aqui nessa região dos 100.500. Agora, se a gente tem, por ocasião, o retorno aqui do preço, pessoal, evidentemente haverá uma reação por parte dos compradores e será fundamental colher aqui as evidências que eles deixarão, tá? A questão do volume, quais serão os candlesticks, né? Tudo isso é importante justamente para sabermos se aqui terá uma reação incisiva, né? Ou se iremos buscar níveis inferiores e aí a região próxima dos 98 está logo ali e vejo com bons olhos uma reação muito mais contundente, né, por parte dos compradores. Então, basicamente esse é o cenário, são os pontos que você deverá estar atento aí nas próximas horas até a nova análise de amanhã e, obviamente, a gente retorna amanhã, né, para identificar tudo o que rolou durante esse período e dar continuidade aqui nos trabalhos. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no livro para a gente finalizar a análise de hoje, ver se houve alguma alteração mais expressiva. Ó, pessoal, pelo lado dos vendedores, região dos 104, a gente tem quase 9 milhões de dólares. Então, pessoal, fortalece aqui a questão da resistência, a proximidade, tá? A gente tem a resistência aqui na proximidade do 104. A gente tem a média de 20 períodos e a gente tem acúmulo de lotes. Então, fortalece, evidentemente, os compradores buscando aqui uma reação dos vendedores novamente, retroagindo. E aí, posteriormente, a gente vai analisar o comportamento. Então, estejam cientes dos lotes que estão posicionados aqui na região do 104 e mais adiante um livro totalmente diluído, pulverizado, acho que não faz sentido o compartilhamento aqui com vocês. Vindo para os compradores, pessoal, a gente percebe aqui na região dos 100 mil acumulação de lotes, virada de centena, quase 11 milhões e meio de dólares posicionados. Então, acaba sendo um pouquinho mais abaixo aqui dos 100, 500, a gente pode fazer
inclusive aqui uma referência simbólica, justamente caso, né, o mercado venha novamente buscar aqui essa primeira referência na região dos 100 e 500. Então vamos colocar marcado aqui para vocês e analisar eventualmente, né, pessoal, o preço retroagindo aqui nessa região novamente, tá? É o que a gente tem de amostragem nesse momento. Eu, inclusive, pensei em aguardar mais algum tempo antes de gravar a análise de hoje, justamente para ver, né, se aparecia mais evidências, mas, né, a gente foi se aproximando aí da virada do dia, resolvi gravar assim mesmo, apresentando para vocês tudo que está sendo evidenciado até o presente momento. Então vamos manter aqui essa região novamente como referência. Pela máxima desse candle, né, pessoal? Ou a abertura no tempo gráfico de 3 horas, é a mesma coisa, é equivalente, tá? E pela questão dos lotes aí na proximidade, ou melhor dizendo, equivalente aos 100 mil dólares. Então, vamos ver aí eventualmente retornando se teremos uma reação por parte dos compradores e colher as evidências que serão deixadas aqui para nós, tá? Considerando, né, pessoal, a possibilidade dos compradores já conseguirem buscar ali proximidade do 104 novamente sem retornar aqui. Isso também é importante salientar, né? Então vai depender muito das próximas horas e é preciso acompanhar aí justamente a estrutura de preço, né, o volume, para você ter uma ideia mais assertiva, tá? Beleza, vamos voltar para o livro aqui, ó. Mais abaixo, pessoal, região dos 98, pessoal, ó, quase 28 milhões e meio de dólares posicionados. Então, fortalece aqui a nossa tese, pessoal, desse suporte, de fato, ser o mais forte aqui do momento e a possibilidade de uma reação mais incisiva por parte dos compradores, tá? Então, além da nossa marcação horizontal, temos quase 30 milhões de dólares também, esperando aí, eventualmente, né, o mercado trazer o preço aqui na proximidade deste nível, tá? Então, importante você acompanhar isso também, porque tudo pode acontecer. Porém, vamos por partes, né? Vamos trabalhando aí diariamente e, evidentemente, né, se aqui a gente não tiver uma reação, né, incisiva aí por parte dos compradores, a gente vai compreender, né, vai absorver isso e tentar antecipar, né, pessoal, pressagiar a movimentação do preço para que venha buscar aqui a proximidade dos 98. Então, um pouquinho de cada vez, sem atropelar o processo, né? Porém, já identificamos aí os níveis que estão conflitados, onde poderá haver bastante briga, né? E a gente torce para que os compradores, né, consigam reagir em vista, né, dos últimos dias, últimas semanas que estamos aí retroagindo, tá? Então, mais abaixo também, pessoal, totalmente diluído, acho que não faz sentido o compartilhamento. Basicamente, a análise do livro de ofertas está finalizada, beleza? Então é isso, pessoal. Vou encerrando a análise de hoje. Agradeço novamente a presença de todos aqui no canal. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Beleza? Eu desejo uma boa noite para você e a gente retorna amanhã. Um grande abraço.